Olá, que bom encontrar você aqui no canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e nós estamos aqui no canal contando a história da guerra do mal contra o bem ao longo dos séculos. Então nós já falamos sobre toda a história da antiguidade, do ponto de vista histórico e do ponto de vista filosófico e do ponto de vista espiritual. Nós estamos tratando agora sobre os fatos ocorridos na Idade Média. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que antes de Cristo existia basicamente duas religiões, o judaísmo, que era uma religião monoteísta, e todas as outras eram consideradas religiões pagãs, sendo que basicamente todas elas eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? O povo antigo era muito místico, então tudo para eles era Deus. O sol era um Deus, a lua era Deus, né? As plantas, principalmente as coisas da natureza, eles consideravam deuses, né? Enquanto o judaísmo acreditava no único Deus invisível. E aí veio Jesus Cristo, que desde o Antigo Testamento estava sendo prometido como o Salvador, o Messias dos judeus. Só que o que aconteceu? Nessa época em que Jesus veio ao mundo, os judeus, eles estavam sendo escravizados praticamente pelos romanos. Eles estavam sendo subjugados, eram obrigados a trabalhar muito, pagar altos impostos. E o que Deus tinha prometido para eles? Tinha prometido a soberania sobre os outros povos, né? Então, na cabeça dos judeus, isso era algo incoerente. Então, quando Jesus Cristo veio, eles acreditavam que Jesus Cristo seria um salvador político, que ele iria libertá-los do jugo dos romanos e iria colocá-los acima, né, como estava prometido no Antigo Testamento. E eles não entenderam que a libertação que Jesus veio promover é a libertação do pecado, que Jesus era o rei do céu, do reino dos céus e não do reino da terra, né? Então eles não entenderam a mensagem de Jesus, eles não aceitaram Jesus como Messias, como Salvador. A partir daí, Jesus instituiu a Igreja Católica Apostólica Romana a partir dos apóstolos, tendo Pedro como o chefe da igreja, que era chamado de Papa, né? E aproveitando da facilidade de alguns discípulos, como Paulo, por exemplo, e rapidamente o cristianismo se expandiu pelo Império Romano, não é? E no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, acho que versículo 18, Jesus Cristo, quando coloca Pedro, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele diz a seguinte frase: as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, contra a igreja de Jesus Cristo, não é? Mas Jesus Cristo não disse que o inferno não tentaria destruir a igreja, né? Ele tentaria, só não iria conseguir. Então, o que a gente está vendo aqui nesses vídeos agora é tudo que o inferno, né, tudo que Satanás fez contra a igreja que Jesus Cristo instituiu a partir de sua vinda aqui nesta terra. A gente viu então que no início o cristianismo sofreu muito com a perseguição romana, muitos cristãos foram mortos, foram martirizados. Depois nós tivemos uma quantidade enorme de heresias, né, que eram falsas doutrinas que eram jogadas, né,
para os cristãos, algumas vindo inclusive de pessoas da própria igreja, bispos, sacerdotes, né? E nós vamos falar hoje de um assunto muito delicado e muito importante, que é o surgimento do islamismo. Então, nós estamos por volta do ano de 610. Então, já passou mais de um século da queda do Império Romano do Ocidente. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos um árabe que se chamava Maomé, o nome dele, na verdade, é enorme, né? Mohammed, né? Era um nome muito grande. E Maomé, ele era filho de comerciantes, ele morava na cidade de Meca. E aí o que aconteceu? Maomé, que havia se casado com uma viúva riquíssima, era uma pessoa muito influente do ponto de vista comercial. Ele era uma pessoa que gostava muito de meditar. Então ele saía, gostava de ir para os montes e gostava muito de meditar. Numa dessas meditações, ele estava por volta dos 40 anos de idade. Ele disse ter tido uma visão do anjo Gabriel, que disse para ele que ele seria o profeta de uma nova religião que estaria se iniciando. Passou para ele algumas orientações e a partir daí ele converteu a sua família para essa religião. E aí, como a religião que Maomé estava iniciando era uma religião monoteísta, ele disse, né, que recebeu a mensagem de que havia um único Deus, e ele morava numa cidade que vivia em função do politeísmo, né? Meca era uma cidade que recebia muitos peregrinos e as pessoas iam lá para fazer cultos, né, aos deuses. Então, ele não foi bem aceito na cidade de Meca, porque a religião de Maomé estava colocando em risco os negócios dos comerciantes de Meca. Então, ele foi para a cidade de Medina. Lá em Medina, ele foi muito bem aceito e, na verdade, a cidade recebeu esse nome por causa de Maomé, ela tinha um outro nome. E aí, na cidade de Medina, o islamismo teve a sua ascensão, o seu progresso. E o que Maomé fez? Ele começou a chamar pessoas para formar um exército para ajudar na expansão do islamismo. Então, o que acontece? Por que a questão do islamismo entra nessa história, né? Vamos analisar um pouco o que foi falado até agora. Nós cristãos sabemos, que o anjo Gabriel, ele anunciou a chegada do Messias a Maria. De acordo com o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 30, o evangelista narra o seguinte: o anjo disse a Maria, né? Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, diante dessas palavras e diante de tudo o que aconteceu depois do nascimento de Jesus Cristo, nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo e se doou na cruz
como pagamento dos pecados da humanidade. E para que nós tenhamos a salvação, basta que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, basta que nós o acolhamos como Senhor e Salvador das nossas vidas e vivamos uma vida de acordo conforme os mandamentos da lei de Deus e da igreja, que nós alcançaremos a salvação. Então, nós entendemos que não é possível o anjo Gabriel ter chegado para uma outra pessoa e ter anunciado uma outra religião. Não existe coerência nessas duas situações. Uma outra situação também muito complicada que envolve o cristianismo e o islamismo é a jihad. Uma das características do islamismo é buscar novos adeptos. Então, eu não vou entrar em detalhes com relação ao que é o islamismo, a história do islamismo. Existem vários vídeos na internet que falam sobre isso. Eu quero me ater aos pontos que importam aqui para nós, tá ok? Então, o islamismo, ele é uma religião que considera que aqueles que não são do Islã são infiéis. Então, faz parte da fé deles conquistar novos adeptos para a religião. E nós sabemos que existem alguns muçulmanos, que são chamados de muçulmanos radicais, que eles chegam ao ponto de matar cristãos ou judeus que não se convertam, que não queiram se converter ao islamismo. A gente sabe que existem muçulmanos muito bons, mas em todos os lugares, né, existem os bons e os maus. Nós não podemos radicalizar, não é mesmo? Então, na época do início do islamismo, o que eles fizeram? Eles montaram um exército e começaram a conquistar terras a fim de difundir o islamismo. Então, eles conquistavam os povos e impunham a religião islâmica, né? Em alguns casos, não necessariamente as pessoas eram obrigadas a se converter, mas os que não se convertiam, muitas vezes eles eram discriminados, e alguns acabavam se convertendo para sair dessa discriminação. Então, eles conquistaram um império, né, o Império Árabe, e por pouco eles não conquistaram a Europa. Foi por muito pouco mesmo. Se eles tivessem conseguido conquistar a Europa, toda a Europa hoje seria muçulmana e nós, brasileiros, consequentemente, seríamos muçulmanos também, né? Então, do ponto de vista histórico, é uma questão muito importante, não é? E uma coisa muito ruim que aconteceu é que os muçulmanos, quando eles conquistavam os locais cristãos, eles destruíam a história do cristianismo. Então, quando eles conquistaram Jerusalém, eles construíram mesquitas em cima de templos cristãos, né? Eles destruíram várias igrejas, vários monumentos, muitos objetos cristãos sumiram, não é? Então, do ponto de vista espiritual, foi uma tragédia esse trabalho de conquista dos muçulmanos. Uma coisa que a gente precisa falar também com relação à fé muçulmana é que eles não acreditam que Jesus Cristo é Filho de Deus, né? Para eles, Jesus Cristo foi mais um dos profetas, foi um grande profeta, e que Maomé é um profeta maior até do que Jesus Cristo. Então, para a gente concluir esse vídeo aqui, o que é importante da gente ressaltar, né? O islamismo, ele prejudicou muito o cristianismo, né? Uma boa parte dos territórios que tinham sido
evangelizados pelo cristianismo foram dominados pelos muçulmanos e muitas pessoas acabaram saindo do cristianismo e abraçando o islamismo, né? Então, do ponto de vista espiritual, para nós que somos cristãos, isso foi uma tragédia, né? Porque nós acreditamos que a salvação está em Jesus Cristo, né? Nós cristãos não somos preconceituosos, né? Na verdade, nós amamos todas as pessoas, independente da religião, da raça, da nacionalidade. O que nós sabemos, o que nós entendemos é que aquelas pessoas que não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, dificilmente elas vão conseguir se salvar. Nós não conhecemos os meios que Jesus, né, que Deus vai usar para nos salvar, mas a gente sabe aquilo que a Bíblia nos fala, né, aquilo que a igreja nos ensina. Então a gente lamenta nesse caso, porque a gente vê que as pessoas que saíram do cristianismo e as pessoas que abraçaram o islamismo, que estão hoje nessa religião, em qualquer outra religião que não é a Igreja Católica, não estão de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos deixou na época em que ele esteve no meio de nós. Então é por amor que a gente lamenta, né, e que a gente deseja que essas pessoas realmente se convertam a Jesus Cristo, ao cristianismo, à Igreja Católica, porque a Igreja Católica a gente entende que a nova arca de Noé que Jesus nos deixou para que a gente possa alcançar a salvação, né? Nada contra pessoas, né? Nós cristãos amamos a todas as pessoas, sempre foi assim e sempre será, tá ok? Então, do ponto de vista espiritual, nós colocamos que o islamismo realmente foi muito prejudicial ao cristianismo. Nós entendemos que foi uma forma muito maligna, né, que Satanás usou para destruir aquilo que os apóstolos construíram, não é? Então, hoje nós temos a parte oriental, basicamente muçulmana, e o ocidente basicamente cristão. Mas essa é uma realidade que pode mudar, porque hoje o islamismo já é a segunda maior religião do mundo, né? E da forma como eles agem, né, forçando as pessoas a se converterem, e agora que foi promovido, né, essa imigração e que muitos muçulmanos foram para a Europa, né? Existe uma tendência de que o islamismo cresça mais ainda, né? Realmente a gente pode entender isso como sinal dos finais dos tempos. Por quê? Porque a Igreja de Jesus Cristo está vivendo o seu martírio, está vivendo o seu calvário, né? O que a gente vê hoje em dia? A gente vê muitas pessoas de dentro da igreja traindo os ensinamentos cristãos, né? Muitas pessoas querendo modernizar a igreja, querendo socializar a igreja. Com isso a igreja está perdendo muitos pastores, a igreja está perdendo muitos fiéis e existe uma tendência de que a Igreja Católica realmente seja mais atacada. A gente está vendo recentemente quantos escândalos envolvendo bispos, padres da igreja, né? Isso tudo com o objetivo de enfraquecer a igreja, né? De ir destruindo, minando a igreja aos poucos. Mas nós sabemos que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mas nós precisamos ficar espertos, nós precisamos ficar firmes, porque Satanás ele está muito disposto, né, a nos destruir. Então, precisamos de muita oração, de muito jejum, de muito conhecimento da palavra de Deus e da história, para a gente poder ficar atento e se prevenir dos ataques que a gente sofre constantemente, tá ok?
Então, muito obrigada por acompanhar até aqui. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo e esteja aqui no próximo vídeo, tá? Um grande abraço para você, fica com Deus.